Então, retornando aos nossos momentos doutrinários, desta vez no formato lendo e comentando. Um outro foco de conhecer a doutrina é através dos livros, com certeza, e iniciaremos pela coleção A Vida nos Mundos Invisíveis. São 6 livros. No primeiro livro tem 2 partes, uma chama Além desta Vida, e a segunda parte chama Minha Vida na Terra. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que nós sabemos uma frase que até temos em placa, deixada por nosso pai doutrinário Oswaldo Polidoro. A placa diz: a doença do corpo é ruim, mas a doença do espírito, que é a ignorância, é bem pior. Então, quando eu comecei a traduzir essa coleção, o médium Anthony Borgia comentou: conhecimento é o melhor antídoto para o medo do mundo espiritual. Conhecer tira o medo, porque a gente vai muito mais certeiro conhecendo o que vai encontrar. E ele diz: especialmente se esse medo for da possível ou da provável existência depois da mudança desta vida para a próxima. Ou seja, ele diz, é melhor conhecer. Então, vou só colocar para vocês que o autor, este é um médium que diz, Anthony Borgia, é um médium que foi escolhido pelo mundo espiritual, e o que nos escreve é um monsenhor da Igreja Católica. Ele iniciou primeiro como luterano, alguma coisa assim dentro do protestantismo, e depois ele muda para catolicismo. Ele é conhecido como Monsenhor Robert Hugh Benson. Ele desencarnou em 1914, e toda a obra foi dentro dos anos 1800 e muito, e comecinho dos anos 1900. Ele inicia numa frase assim: quem eu realmente sou, não importa, quem eu fui, menos ainda. Quando ele acordou do outro lado, ele menciona: nós não trazemos nossas posições terrestres conosco para o mundo espiritual. Minha importância na Terra, e ele foi muito importante, gente. Ele escreveu livros para a igreja, ele deixou coisas escritas de teoria. Minha importância na Terra eu deixei para trás. Meu valor espiritual é o que conta agora, e ele está bem abaixo do que deveria ser ou do que poderia ser. Olha só. Já pensou a gente chegar do outro lado e perceber que não está de acordo com o que tinha prometido fazer? Enfim. Ele continua: o misticismo da igreja atraía meu senso místico. Os mistérios da religião, com as manifestações externas, de luzes, vestimentas, cerimônias, isso satisfazia o meu apetite espiritual. E eu descobri que estas coisas não importam. O fato de eu ter sido um sacerdote não impediu que eu fosse visitado pelos que a igreja chama de demônios. Mas eu devo confessar que nada me fez considerá-los assim. Eu não alcançava o fato de ser um sensitivo, eu era um médium. O dom da vidência, mas num grau limitado. Ele era vidente. Eu não alcançava o fato de ser vidente. Ele via e não entendia. Eu ficava perturbado por causa do conflito com a minha ortodoxia, que seria a palavra que para nós mais usada é doutrina, ou conhecimento religioso, doutrina. Busquei aconselhamento entre os meus colegas, mas eles sabiam ainda menos do que eu, e decidiram rezar para afastar esses demônios que eu via. Mas não adiantou. A barreira para investigar sobre os dons
foi a atitude da igreja, inflexível, inequívoca, estreita e ignorante. Não conhecia, ignorava. O livro dos Atos, na Bíblia, descreve Jesus reaparecendo depois do seu desencarne, distribuindo os dons naquela festa do Pentecostes. E ele foi padre, tinha a Bíblia na mão. Perguntado para os maiores, ninguém orientou ele o que fazer com seu dom espiritual, o Espírito Santo, como está na Bíblia. Vamos falar então da passagem dele com as palavras dele. O processo real de desenlace não é necessariamente doloroso. Eu testemunhei muitas almas passando pela fronteira ao mundo espiritual. Observei as batalhas que acontecem quando o espírito quer se libertar para sempre da carne. Com a minha vidência, eu também presenciei o espírito sair. Mas nas fontes ortodoxas eu nunca achei o que exatamente acontece no momento da separação. Nenhuma informação sobre as sensações experimentadas pela alma quando desencarna. Os escritores nada sabem. E ele é um escritor. O corpo físico, muitas vezes, parecia estar sofrendo demais, ou por dor real, ou por uma respiração asfixiante. Tudo parecia extremamente doloroso. Será que seria assim? Eu nunca pude acreditar que o processo físico verdadeiro da morte, ele coloca entre aspas, fosse doloroso. Nunca acreditei. Como tanto eu desejei, meu final não foi violento, mas foi dificultoso. Ele teve uma doença, como foram tantos outros que eu testemunhei. Veja, ele agora começa a falar a respeito do desencarne dele. Ele testemunhou as passagens, ele tinha evidência, sabia que o espírito saía. Precisamos conhecer mais sobre esse momento para dar a certeza de que muita coisa ele escreve, não vou ler tudo, eu não vou ler o livro, mas ele fala, eu não achei nenhum tribunal que me apontasse o dedo, ninguém aponta o dedo para ninguém, porque todos temos erros na nossa história. Então, ele começa a escrever para ir clareando aos poucos os leitores a respeito de cada passada. Continuando. Um pouquinho antes da minha passagem, eu tive o pressentimento de que os meus dias na Terra estavam chegando a um fim. Havia um peso na minha mente, uma sonolência. E, nos intervalos de lucidez que eu tive, não senti desconforto físico nenhum. Eu podia ver e ouvir o que acontecia. E também eu sentia uma tensão mental que estava no ambiente. Animado eu estava, com certeza, porque minha hora estava chegando, era a ansiedade para ir sem medo, sem receio, sem dúvida, sem arrependimento. E ele escreve, o meu arrependimento chegaria mais tarde. Porque ele tinha a sensação que fez tudo certo. E mais tarde, quando ele chega na casa dele, eu vou ler esse trecho para vocês. Tudo que eu queria naquela hora é ir embora de vez. Nós vamos ler a respeito do ambiente que ele encontrou, mas também sabemos, e a doutrina deixa isso muito bem escrita, que cada um vai para o ambiente que fez, que trabalhou para merecer. Então, há aqueles que descem por absoluta falta de moral no comportamento, enfrentando mesmo os padrões divinos.
Há aqueles que voltam para o plano de onde vieram, não subiram nem desceram, e os que subiram para lugares gostosos, agradáveis. E é o caso dele, porque ele fez muita coisa, ele pegou a época da Primeira Guerra, ajudou. Muito bem. Aí, eu senti uma grande vontade de me levantar. Aquele ímpeto, vou levantar. Não tive nenhuma sensação física, como nos sonhos, mas eu estava de mente alerta. Percebi que eu estava levantando e que que estavam em torno da minha cama não perceberam nem me acudiram. Vi o meu corpo deitado na cama e eu, o meu eu real, vivo e bem. Pensei no que vou fazer e minha ajuda estava bem próxima. Eu podia ver bem claramente o quarto, mas ainda ele cheio de névoa. A minha visão estava cheia de névoa. E eu fiquei extremamente surpreso ao ver que eu estava usando a minha roupa comum do dia a dia, que pelo jeito que ele descreve mais para frente é uma batina mais leve. Porque ele fala: "Quero me livrar desta batina mais para frente". Então, usando a roupagem comum do dia a dia, eu soube rapidamente da alteração que aconteceu na minha condição. Eu tinha morrido e estava vivo, completamente afastado da doença, ao ponto de ficar em pé e olhar em volta. Não fiquei preocupado, mas eu estava ansioso, porque eu estava me sentindo fisicamente como jamais eu me senti antes. Tudo no processo deve ter levado apenas alguns minutos na contagem do tempo da Terra. Sabem o que fez diferença nisto? A pessoa, quando não é materialista e quando tem a espiritualidade como companhia, como orar, por exemplo, o costume de orar, de fazer o bem, que foi o caso dele, vai despregando de nós próprios. E ele saiu tão fácil que ele assustou. Vi o meu colega antigo, sacerdote que desencarnou alguns anos antes, o Edwin, um amigo dele, o superior dele, Edwin, estava na frente dele e feliz ao me ver novamente. Olha que delícia encontrar um grande amigo. Ele contou tudo o que aconteceu comigo e percebeu que eu estava lúcido, que eu já estava consciente e bem. Exatamente esta frase diz muita coisa. Vou parar um pouquinho aqui para dizer que quando a gente desencarna e merece, alguém vai chegar para perto de nós e verificar em que estado estamos. Se justamente estamos lúcidos, já podemos ir embora, ou muito doentes, ainda vamos continuar na cama em repouso, levados talvez, se houver merecimento, para um hospital, para acelerar o processo da cura. Muitas coisas são variáveis aqui, mas para ele, ele saiu lúcido, consciente, estou aqui, vivo, e estava se sentindo muito bem. Tudo da doença, que era muito feia, saiu, parou, e vocês vejam, os parentes ficam chorando nesta hora. A ideia do dia do juízo, aquele tribunal, a ideia do inferno e céu, e parar no meio para onde você vai, começou a parecer ideia fantasiosa. Surpresas agradáveis me esperavam. Eu percebi que eu e Edwin falamos como sempre a gente fez na Terra. Você vê, o que ele trazia na cabeça para ter dúvida que ele falaria. E modos de comunicação são variados no mundo espiritual. E ele fala surpreso: "Nossa,
Eu falei com ele usando nossas cordas vocais. Então isso fica até para muita gente que nunca parou para pensar que, cordas vocais, a visão, tem gente que perde algum defeito que tinha, perde e volta a caminhar direito, enfim. Então, esses pequenos detalhes, quando a gente lê, pode ir ganhando mais pontos no que nós passaremos para não dar trabalho a ninguém. Terminando aqui, Edwin me avisou que nós iríamos até onde eu me sentiria imediatamente em casa. Antes disso, eu não pude resistir ao impulso de me virar e dar uma última olhada no quarto, e nos movemos dali. Peguem esse trecho, o primeiro trecho chama Além desta Vida. Esta passagem, ele mostra como ele sai e também a saída dele e a chegada onde ele vai ficar, o plano dele. O plano dele é uma casa que não tem banheiro nem cozinha. Eu gostaria que vocês entrassem nesse capítulo, porque ele vai descrever a casa. E a casa é que ele ganhou por merecimento, igualzinho à casa que ele tinha lá. Então, vejam bem, é merecimento, porque a casa que ele recebeu, que ele curtia tanto, parecia um castelinho, não de tamanho, mas muito prática, ele só notou falta do banheiro e da cozinha, o que significa que é do quarto céu para cima, porque nosso lar, que é terceiro céu e meio, quarto, brigaram para parar de comer, e quando para de comer, não precisa mais nem de banheiro, nem de cozinha. Vão associando ao lerem os fatos deste depoimento.